Continuando com o Bernoulli, agora eu falei primeiramente de balanço de massa do Bernoulli. Ele, não sei se foi ele exatamente que conceituou isso, não tenho certeza efetivamente, mas ele botou isso de uma maneira mais prática. E ele também fez o balanço de energia, que eu vou começar a falar agora, do balanço de energia dele. Ele faz o balanço de um e do outro, tá? E o resultado dele é satisfatório. Para engenharia é satisfatório, mas para cálculos assim qualitativos ele é até razoável. Então, a primeira coisa que eu preciso falar que é importante, que lembrar os preceitos dele. Líquido, sempre só líquido, não varia densidade, não varia temperatura, não varia nada. Ele não tem perda de carga nenhuma, que o líquido considerado não viscoso, isso não existe, tá? Líquido não viscoso, tirando algum exemplo muito maluco, eu acho que tem alguns líquidos em temperaturas absurdas, baixa ou alta, não sei, aí acho que eles não têm viscosidade, mas para uso comum é absolutamente não acontece, né? E também aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Eu coloquei aqui um desenho, por exemplo, aqui como é que um fluxo um diagrama de fluxo de velocidade dentro da tubulação funcionaria conforme o Bernoulli suposto, porque na verdade no século XVI, XVII não era uma suposição absurda, né? Uma suposição até razoável. Então, a velocidade é constante ao longo de toda a seção da tubulação, independente da tubulação que seja, né? Ou seja, para Bernoulli, isso aqui é correto. E no nosso caso, que a gente viu que tem viscosidade, que a viscosidade interfere na velocidade dentro do fluxo, do centro do tubo ele é maior, isso para Bernoulli é errado, gente, pelo amor de Deus, você não tira uma foto dessa e coloca sem contexto, não, tá? Você não pode fazer isso não. Eu tô falando que o Bernoulli achava, tá? Pelo amor de Deus. É o contrário, tá? O certo é o de baixo, o errado é o de cima. Então assim, só para vocês terem uma ideia de o que nós estamos fazendo. Os cálculos que nós estamos fazendo é considerando isso, tá? Sem perda de carga, ou seja, você tem que botar isso na cabeça de vocês. Esses cálculos servem qualitativo e olhe lá, dependendo do caso, nem isso pode ser útil, tá? Então beleza. Então aqui, eu vou colocar a equação de Bernoulli aqui, conforme as pessoas normalmente conhecem. Eu coloquei a outra bem simplificada dele, né? Mas é o seguinte, é P1 mais Rho GH1 mais meio de Rho V não vou colocar V, não vou, nunca mais, 1 ao quadrado é igual a uma constante, ou seja, igual a esse 2, 2 e 2, né? Vamos colocar, né? Melhor colocar. É igual a P2 mais Rho GH2 mais meio de Rho 2, 2. Tá bom? Beleza. Essa é a equação dele. Então nós vamos trabalhar aqui, ó. Primeiro entendendo o que ele quer dizer com cada coisa. Ele é um cara inteligente. Um cara muito inteligente. Um cara fantástico. Primeiro, esse cara de cá, quem já estudou energia cinética no colégio, lembra que tem uma coisa parecida com isso aqui, com energia cinética, tinha U ao quadrado. Isso aqui é energia cinética. Cinética do escoamento. Esse, obviamente, né? Essa é energia cinética. Essa daqui é energia potencial gravitacional. Essa aqui também. Ou seja, ele está vendo que o fluxo ele tem uma certa energia a partir da elevação. Esse aqui tem uma velocidade, ou seja, ele tem uma energia. Esse aqui ele tem uma elevação, ou seja, ele tem uma energia armazenada nele que ele pode utilizar. E a de pressão, ela é uma energia potencial também, mas é uma energia potencial, como é que eu posso dizer, de pressão? É uma energia de força, vai. É difícil, mas não deixa de ser potencial, né? A energia, a pressão também é potencial, ou seja, são duas potenciais e uma cinética, né? Então esse é o conceito do Bernoulli. Ele faz o seguinte: a soma da energia que você começa tem que ser a soma da energia que você termina, assim como
a massa, né? A massa que você começa é a massa minha. Ele está de certa forma, ele está errado? Não, não está errado. A questão é a seguinte, existem perdas no meio do processo que ele não considerou. Ele está considerando que toda a energia que estava no sistema vai continuar no sistema e não vai sair em forma de vibração, em forma de calor, em forma de atrito, em forma de qualquer coisa. Nesse ponto ele estava errado, né? Fazia sentido na época, realmente as diferenças entre que davam de pressão eram muito pequenas porque ele trabalhava com questões muito pequenas, mas quando nós estamos falando de velocidades absurdas, pressões absurdas, aí as coisas talvez não comportem de maneira adequada. Então, esse é o conceito do Bernoulli. Então eu vou fazer o seguinte, deu uma rabiscada muito grande aqui, mas vai desse jeito mesmo, tá? O que eu vou fazer? O Bernoulli também, muito usado, muito comum as pessoas usarem a equação de Bernoulli em metros. Pressão em metros. O que eles fazem? Dividem tudo por ρg. Então todo mundo fica dividido por ρg, tá? Eu vou escrever aqui ela aqui embaixo, conforme muita gente utiliza essa equação, que é dividir tudo por ρg, tá? Vai ficar assim, ó. P sobre ρg mais H1 mais 1 ao quadrado sobre G é igual a P2 ρg mais H2 mais U2 ao quadrado, ó, tem um 2 aqui, tá? 2G. Vocês vão ver muita equação do Bernoulli nesse formato, mais do que nesse. É melhor, inclusive, trabalhar nesse do que nesse, que é mais fácil. Esse aqui você tem que ficar fazendo conversão de unidade, é muito chato, tem muita conta aqui, é muito chato. Muito melhor fazer nessa daqui. Porque a pressão fica sendo em metros, a elevação fica sendo só em metros, e a velocidade acaba gerando resultado em metros. Então é muito mais fácil trabalhar com essa daqui, tá bom? Quando a gente coloca pressão em metros, significa metros de coluna de líquido, ou seja, quanto de pressão que aquele líquido elevado a tal elevação significa de pressão. Então, podem trabalhar nisso, se der um resultado de pressão de 20 metros, tá certo, tá? É uma forma diferente de ver, mas tá certo, tá bom? Então, vou fazer um pequeno exercício aqui para vocês entenderem como é que funciona. Mesmo exercíciozinho. Então beleza, o exercício é o seguinte, mesma coisa do exercício anterior, tá? Só que agora eu vou colocar o balanço de energia. Então aqui eu vou colocar a equação aqui, P1 sobre ρg mais H1 mais U1 ao quadrado sobre 2G. Tá? E a outra igual a constante, né? Igual a constante. Então, ó, eu vou ter uma tubulação de 2 centímetros e ela vai virar depois de diâmetro, depois vai virar meio centímetro, ou 5 milímetros, tá bom? Então eu vou fazer as contas em relação a isso, tá? Então vamos primeiro pegar a equação aqui. Vou colocar de outra cor. Então, ó, primeiro ponto. Vamos pegar aqui, pressão. Pressão eu vou considerar uma pressão de 10 metros, tá, gente? Pressão de 10 metros, que é mais ou menos 1 atm, tá bom? 1 atm não, uma pressão positiva em relação a 2 atm, né, o total. Então assim, vamos considerar a primeira pressão de 10 metros. Então, nesse lado de cá, esse aqui é o lado 1, esse aqui é o lado 2, tá bom? Então no lado 1, a equação aqui em cima, tá? A pressão, eu estou falando que a pressão é 10 metros, do exercício, 10 metros. Mais elevação. Qual que é a elevação desse cara? Vamos considerar que todo mundo está na mesma elevação. Elevação? 0 metros. Mais a velocidade dele. A velocidade a gente já calculou aquela hora, né? Que é 1,06. Está no outro exercício, tá, gente? Se vocês quiserem, só olhar o outro exercício que eu calculo esse cara de cá, tá bom? Metros por segundo. Então esse é um lado. O outro lado, a gente vai ter que ver para poder calcular. O outro lado é a pressão do outro lado, considerando que isso aqui já vai pro espaço, ou seja, a pressão do cara aqui vai ser 0, tá bom? Mas a elevação dele vai ser 0 também. Mais a velocidade.
Então a velocidade é U1 ao quadrado sobre 2G. Eu vou considerar o G... aqui tem que colocar 2G também, né? 2G. Vou considerar o G 20. G igual a 10, para ficar mais fácil as contas, tá? Porque 9,8, não sei o que, muito chato fazer, né? Mas é a mesma coisa, tá? Só fazer as contas diferentes. Então, o nosso sistema vai ter essa cara de cá, tá bom? Como é que eu calculo isso? Fazer a continha, gente. Só colocar aqui para ver como é que eu fiz as continhas aqui para ficar mais fácil. Então, ó, voltando a continha para cá. Então, aqui é o 2, né? Então, o 2 ao quadrado sobre 2G é igual a 10 metros mais 1,06 dividido por 2G. 2G, o G é 10, então dividido por 20. Então aqui eu já vou colocar aqui de uma vez 1,06 metros por segundo sobre 20 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Aqui, na verdade, aqui é o quadrado, né, gente? Eu esqueci de colocar o quadrado aqui. Aqui tem um quadrado também. Tá bom? Então, fazendo a continha aqui. Se eu fizer essa continha, sair cortando tudo, já está tudo prontinho para cortar, ó. Você corta aqui com aqui, corta esse com esse, dá tudo certinho. Então, essa continha de cá vai dar 10,056 metros. Claro, tudo é metro. Ok? Beleza? Agora, vou trabalhar aqui em cima. Vou ter que pagar aqui de novo. O meu espaço aqui está reduzido. Então, aqui então eu vou ter U2 sobre 2G é igual a 10,056 metros. Passando o U2 ao quadrado, passando para cá vezes 20. Já vou fazer a continha, né, gente? Aqui passei para lá vezes 20. Já vai dar 201,12 metros ao quadrado sobre segundos ao quadrado. Ok? Porque aqui está metro por segundo ao quadrado. Multipliquei lá, pronto. Eu tenho que fazer a raiz quadrada, né? Esse cara eu passo para lá, faço a raiz quadrada. Então, o 2 é igual a 14,18 metros por segundo. Porque eu fiz o quadrado, já conto esses dois aqui. E pronto. Então, ou seja, eu fiz um exercício, que era ele vindo de cá com a velocidade de 1,06 e diminuiu o diâmetro em 4 vezes e foi para um sistema onde não existe pressão, ou seja, aberto ao ambiente. Qual a velocidade que ele iria para aquele ambiente? Se a pressão for zerar mesmo, ele vai para 14,18 metros por segundo. A gente tinha visto no outro que era 16, alguma coisa, ou seja, já deu uma diferença, né? Então, é um exercício simplificado, ele é uma forma simplificada de ver a hidráulica. Ele funciona de maneira qualitativa, tá? E ele é muito utilizado, vestibular e tudo, como uma forma inicial de se aprender hidráulica. Ele é muito importante, é um cara muito bom, um conceito muito legal, que é bom para você ver qualitativamente, mas de forma quantitativa é melhor você ver os exercícios com perda de carga, turbulento, o número de Reynolds, aquela turma toda que eu já fiz. Esse cara aqui fica mais como uma forma de você, uma curiosidade mesmo de como trabalhar de maneira bem mais simplificada, tá bom? Fica aí a dica para vocês lerem um pouquinho do Bernoulli. A história dele é legal. Pode ler lá no Wikipedia, vale a pena. Valeu!